Olá, estamos começando mais um No Combate. O convidado de hoje, quem é, Chicão? O convidado de hoje é Lilton, faz um projeto social muito bacana lá em Mairink, mas antes disso eu quero mandar o meu abraço, o nosso abraço, o abraço do programa No Combate com o Herman para Poti, para o Vale do Paraíba, Aparecida, algumas outras cidades que já estão incorporando-se ao programa e também ao Alder Lopes, o rei das carnes aqui no Mercadão Campolim, onde a gula não é pecado. Meu amigo Lilton, é um prazer estar com você aqui, Projeto Social em Mairink. Isso. Quantas crianças? Aproximadamente 250 alunos. Legal, bacana. Herman, você que é do jiu-jitsu, é do pano, você pode conduzir a situação aqui para perguntar, até porque você tem uma técnica mais apurada, mestre que é, faixa preta de altíssimo grau, né? Exatamente. Lilton, a gente já conhece o Lilton há algum tempo, né? Foi campeão paulista agora, Lilton, né? Foi na segunda etapa do Circuito Paulista, agora dia 14 de junho. Então quem não conhece o Lilton ele é atleta, professor, né, de jiu-jitsu, tem um trabalho seríssimo, por isso que é um convidado nosso que a gente faz questão de estar aqui presente para passar essa mensagem. E o projeto social, né, aqui não sei na região lá de Mairink, mas aqui em Sorocaba, está gatinhando, está começando a criar... Sorocaba está gatinhando e Mairink já está na frente. Sem desmerecer Mairink, mas Mairink parece-me que tem um número de uma população um pouco menor, Herman. Exatamente, mas é o caso que a gente percebe, né, Lilton? Eu não sei a questão lá de Mairink, mas Sorocaba, eu como professor, eu tenho um projeto social também, até as crianças lutaram agora no último dia 21, 22, o evento Talent, um dos maiores eventos do interior, é muito sério o evento, muito grande o evento, e a criançada mandou bem. A criançada do projeto deu show. Hoje, para quem não sabe, né, me corrija se estiver falando alguma besteira aí, quem não sabe, os maiores atletas do mundo hoje, caso o Leandro Ló, os irmãos Miau, entendeu? Vieram de um projeto social. É um pessoal que veio lá de baixo, deu sem recurso nenhum, e são os melhores do mundo e vivem muito bem e viajam e tem uma qualidade de vida tirada diretamente do esporte, de competição. E não estão na rua, né? Exatamente. Bom, vamos voltar um pouquinho com o Lilton. Lilton, conta pra gente aí, o telespectador que deve estar curioso em casa, em saber, independente de você ser do pano, você ser da luta em pé, você com certeza deve apoiar e aprovar as iniciativas públicas, políticas e também privadas, no caso de lutadores, de professores que querem incutir o projeto social, querem tirar a criança das ruas, das drogas, trabalho que é muito bem feito em Itu, também apoiado pelo nosso amigo Herculano. Herculano, um grande abraço. Contamos com você novamente em outras ocasiões aqui no programa, se você me permite. Mas vamos lá, Lilton. Você é faixa? Faixa marrom. Faixa marrom. Está treinando o Gil há quanto tempo? Aí já está indo para 10 anos já. 10 anos já. Você está com quantos anos? Eu tô com 29, vou fazer 29. 30 agora em setembro. Começou cedo ou começou tarde? Como é que funciona nesse caso? Eu comecei tarde, hoje mesmo estava falando com o Herman. Ele ainda começou mais tarde que eu. Eu comecei com 20 anos, assim, bem iniciando mesmo, mas fui pegar mais sério com 21 anos. Você é de Mairink mesmo? Isso, de Mairink. Só que há muito tempo, eu tinha uns 13, 12 anos, foi a primeira iniciativa que eu teve dentro do jiu-jitsu, hoje o professor na época, o Samuel, hoje é aluno, ele voltou a treinar comigo. Na época ele começou um trabalho lá, iniciativa, como se fosse um projeto. Na época, eu com 12, 13 anos, só que eu não tinha a condição financeira de ter um kimono. Então você não tinha condição financeira de ter um kimono? Isso serve, desculpa te cortar, mas é importante falar, como exemplo do que você faz hoje. Porque se na época tivesse condição financeira, você já teria aí agregado mais uns 8 anos de jiu-jitsu. Teria muito tempo, já teria uma história diferente no jiu-jitsu. Só que eu tive que trabalhar, tive que mudar meu ramo, tive que batalhar, como muitos hoje ainda fazem. Tive que sair do esporte. Hoje eu estou conseguindo dar esse privilégio para os alunos meus, que é o quê? Eles entraram num projeto social onde a gente consegue alguns kimonos, muitos são kimonos usados de outras academias da Ryan Gracie que acabam doando. Você, abre-se um parênteses,
Você é Ryan Gracie, a gente não falou disso. Isso, eu sou... Você chegou a treinar com o falecido Ryan. Treinei. Você é do time do Celcinho, do Serginho, isso mesmo. do Polêmico, desse pessoal. Conta um pouquinho. Pita, né? Do Pita. Também. Bom, o Pita é o paizão do projeto, eu falo assim, porque ele que me dá a condição de estar tocando o projeto, ele que me manda os kimonos das academias, ele que coleta os kimonos, ele que chama a gente para campeonato, ele que coordena, ele é o coordenador, ele é o cabeça de todo o projeto. O Celcinho eu tive a oportunidade de treinar, um cara muito duro, um cara fantástico para treino, um cara fora de série. Totalmente. E o Ryan, eu tive assim o privilégio de ter um tempo junto com ele, de ter participado de alguns momentos da vida dele que ele agregou muito na minha vida, ele que me deu condição, ele me deu a oportunidade de crescer como pessoa e como profissional. É importante falar isso porque algumas pessoas veem o Ryan como aquela figura que faleceu dentro de onde não devia ter falecido, que a gente sabe. Dentro de uma situação errada, né? De uma situação errada, que a gente poderia esperar tudo pela figura que era. Pelo atleta que era, pela... Por favor, não entendam mal de maneira nenhuma. Nós vemos, até já conversei com o Herman e com outras pessoas, a situação com que ele foi, com que ele faleceu, que foi dentro de uma jaula, pelo tipo de pessoa que era, não merecia. Poderia ser até num acidente, numa briga, ela não vem ao caso, mas não lá, acuado. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse ponto da pessoa, do ser humano, entende? Do mestre, do professor, que queria dar condições a outras pessoas de aprender a arte suave, de aprender a sua arte. É importante que você fale isso e seja bem enfático. Não, com certeza. O Ryan até teve um momento que a gente estava indo treinar, eu não tinha condição mais de bancar a gasolina. Pô, ele colocou a mão no bolso, arrancou o dinheiro que tinha, deu pra mim, eu não quis aceitar. Ele brigou comigo, ele falou que eu tinha que aceitar. Ele deu dinheiro pra mim estar indo treinar, ele nunca me cobrou um centavo pra estar treinando na academia dele. Meus kimonos eram os piores do mundo, era estragado, era zoado, era com furo, era, pensa, de pior qualidade. Mas sempre com o pet da Ryan Gracie. Não, nem pet eu tinha. Eu era, assim, depois que eu fui melhorando. Mas assim, ele aceitou, quando eu cheguei lá, ele aceitou. Ele acolheu, ele né? me acolheu. Abraçou de uma forma... Ele acolheu, assim, independente da minha condição financeira. Ele simplesmente chegou, aceitou, tanto eu quanto mais dois parceiros meus de equipe, hoje um falecido, hoje um dos atletas já foi renomado lá no Corinthians, infelizmente acabou saindo, já treinou junto com o Herman, Derlei Araújo. Derlei Araújo. Vamos dar um break nesse momento e aproveitar esse ganchinho, já que a produção nos pede, que a gente vá para o comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais do Derlei Araújo, Herman, e também do projeto social que é o nosso foco no dia de hoje. Já a gente volta. Bidu Casa e Acabamento, uma loja completa que oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980, telefone 3217-9790. Em breve, nova loja, em frente ao Hipermercado Extra Santa Rosália. Estamos de volta com o segundo bloco. Como a gente estava falando, Wilton, respeito do atleta Derlei. Derlei esteve com a gente aqui, ajudou a gente muito na parte de coordenação aqui do pessoal do MMA, um atleta de altíssimo nível, muito duro, né? O que está acontecendo na situação do Derlei hoje, agora? Bom, o Derlei hoje em dia está em Catanduva. Ele acabou saindo do Corinthians por falta de condição financeira. O clube não estava podendo mais manter ele lá. E ele acabou se afastando, como muitos outros atletas acabam chegando num alto nível, mas pela dificuldade de estar competindo, de estar tendo uma condição financeira, acaba se afastando das artes marciais aí para seguir em frente com uma profissão paralela, para estar mantendo um sonho aí que... É aquilo que eu volto a falar sempre, é o problema cultural, né? O pessoal não tem esse costume de
de investir no atleta, no lutador, entendeu? É um problema muito sério que o pessoal não tem o hábito, né? Que a gente pega o pessoal, os presidentes, os diretores das grandes empresas, eles não veem o lutador, o atleta da luta, de qualquer uma que seja, do karatê, do judô, de qualquer um, e não investe, né? Não tem esse que faz que é importante que a gente coloque esse assunto na pauta pelo seguinte, porque se algumas secretarias de algumas cidades com uma população acima de 600, 700 mil habitantes, em torno de 1 milhão, não se colocam à disposição, não tem o mínimo de vontade para fazer algum projeto social, apostando apenas em esportes coletivos de bola. Pode ser vôlei, pode ser futebol, não tenho nada contra futebol, nada contra voleibol, nada contra basquete, golfe, qualquer coisa. Esporte é válido, desde que você tenha uma boa vontade e faça alguma coisa pelas suas crianças, porque as minhas estão criadas. As dele estão sendo criadas e tenho certeza que vão ser bem criadas. Você não sei se tem filho, mas as minhas estão criadas. Agora você vê na rua, enquanto podia estar num tatame, agora se nós sairmos daqui agora e formos em vários locais onde você tem ginásios públicos, ginásios de escola, escolas que funcionam apenas meio período, enquanto que nas faculdades de educação física, eu duvido que se você vier aqui na academia do Herman, numa das 3 academias dele, e pedir 1, 2, 3, 5 profissionais para fazer um projeto social, para tirar a criança da rua, para parar de ficar queimando, usando pedra, forem por tatame, que é o que tira a criança da rua, ele vai fornecer. Agora eu quero saber se você tem coragem de fazer o que outros fazem. Todo mundo mete o pau quando falam de projetos sociais pelo Brasil inteiro, de eventos que apoiam algumas ações sociais contra a mulher, contra a pedofilia infantil. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, porque você deve saber do que eu estou falando. Entende? Agora, esses caras têm que enaltecer, porque falar mal todo mundo fala. Agora, queriam vocês, ou eles, tá aí, do lado de vocês, para poder ceder espaço. Fala um pouco do teu projeto social. Um projeto... De repente vocês aprendem com eles. O projeto Bandeira, entrou esse nome, Projeto Bandeira Ryan Gracie Jiu-Jitsu, lá na cidade de Mairim, devido a um amigo meu que também foi professor, ele era professor de karatê. E a gente tinha bastante aluno na cidade, só que simplesmente não tinha apoio. A gente mantinha do nosso bolso, custeava, passagem, viagem. E eu fazia jiu-jitsu. E esse professor de karatê acabou falecendo. Aí a gente acabou colocando, e o apelido dele era Bandeira. Acabou entrando o nome dele no projeto. Olha que legal, né? O jiu-jitsu, entendeu? Apoiando, né, o nome de um lutador do karatê, entendeu? Do karatê. É um cara muito importante na cidade. É sinal que o trabalho dele era bem feito, era um trabalho reconhecido. E não é porque o cara morreu que você foi fazer homenagem. Porque tem um monte de gente que morre e a gente não tem que fazer homenagem, muito menos levar flor no cemitério. Tem que esquecer o nome. Tem que esquecer o nome para sempre, porque é alguma coisa que saiu da tua vida. Não é verdade? Então, esse cidadão é um cidadão que deve ter feito um trabalho muito bacana para a cidade. Uma curiosidade, já que nós falamos em 600 mil, 700 mil, 1 milhão de habitantes, quantos mil habitantes tem Mairim? Acho que Mairim é próximo de 45 mil habitantes, mais ou menos. 45 mil habitantes. Ele deve ser... Vamos usar Sorocaba? Podemos, né? Você não pode, eu posso, tá bom. Então, mais ou menos 15 vezes menor que Sorocaba. E tem um projeto social com quantas crianças? Tem 250 crianças. Por favor, repita para aquela câmera. 250 crianças. 250 crianças. Meus parabéns. Pô, não tenho o que falar. E o principal, desculpa cortar também. Não, mas tem que cortar para alguém se mexer na cadeira. Um projeto social sério, porque em Sorocaba tem projeto. Entendeu? Mas é sério? Só que o caso, a gente fala da seriedade, é o seguinte: o Lilton tem uma equipe por trás dele, tem um nome, tem uma. O mais importante não é o que você faz, mas assim como você faz. Então tudo tem uma história, principalmente o que envolve a parte educacional, que você vai passar valores para a criança, para o adolescente. Então você não pode pegar, igual eu sei aqui, acontece muito em Sorocaba, ali, determinado, porque assim, infelizmente, aqui em Sorocaba, projeto social, igreja, virou reduto
de incompetente. Eu tenho pré-social, eu tenho atletas meus que dão aula na igreja. O que eu cobro do meu indivíduo? Quem dá aula para mim no pré-social, ele não precisa disso. Ele tem que ser formado, ele tem que ser graduado, daí ele vai dar aula, entendeu? Um dentista, um engenheiro, um médico, faixa marrom, faixa preta, daí eu permito que ele dê aula. Agora, até uma situação de um indivíduo aqui da cidade, o indivíduo com 36 anos, dá aula, pegou uma aluna dele de 15 e engravidou a menina, tem 2 filhos com a menina. No projeto social. No projeto social. Mas então ele está querendo aumentar Entendeu? o número de crianças no projeto social. Quer dizer, pode ser isso. Então, quer dizer, não tem, porque por ser de graça, o pessoal esquece de cobrar a qualidade. Entendeu? Não sou contra projeto social, não sou contra trabalho na igreja. Eu acho que isso daí, a arte marcial junto com a igreja, ela cria essa parte. Ela puxa o indivíduo. Ela puxa o indivíduo, ela prende o indivíduo ao que é certo, o que é correto, entendeu? Que é você ficar longe das drogas, dos vícios, entendeu? Então, são duas coisas que caminham paralelas, entendeu? Mas tem que ter uma coisa, a postura, a disciplina, que é o que vocês têm de sobre, a seriedade. A seriedade. E falando em seriedade, não podíamos deixar de lado esse momento, que é o momento do nosso pedido para o último break. Enquanto isso, você vai vendo aí na tela os e-mails, as redes sociais onde você pode fazer contato, você pode mandar suas dúvidas, você pode fazer seus elogios, pode fazer suas críticas, porque é através da crítica que a gente vai crescer e vamos crescer junto com vocês. Voltamos daqui a pouquinho para daí sim falar efetivamente do projeto social lá em Mairink. A Publifix é uma empresa de comunicação visual que oferece soluções completas de impressão digital com destaque às lonas em alta definição e aplicações nos mais variados formatos de produtos comercializados. Uma equipe de profissionais está pronta para acompanhar os desafios que as campanhas publicitárias impõem no mercado com rapidez, eficiência e o menor preço. Faça-nos uma visita e publique a sua marca com a qualidade que a sua empresa merece na Publifix. Senhoras e senhores, voltamos. E agora, promessa minha e do Herman. Hilton, você só vai falar do teu projeto e do Bandeira. Porque a gente já cutucou, já falou e já colocou no seu devido lugar quem a gente deveria colocar, certo, Herman? Correto. Por favor, conta pra gente como é que é essa história do projeto e do Bandeira. Então, como eu te falei, o meu professor de Karatê, o Ricardo Hipólito, nós tínhamos um trabalho social na cidade e tinha muita dificuldade, a dificuldade na cidade é que lá é muito carente, as crianças não tinham muito esporte, não tinham condição de estar entrando dentro de uma academia. A gente começou um trabalho social com Karatê, e o negócio de uma hora para outra estourou com muitos alunos. Esse trabalho sério, igual o Herman falou, era um trabalho sério, tinha qualidade, tinha uma seriedade em cima dos alunos, tinha uma cobrança em cima das notas da escola dos alunos. Então cresceu muito. Aí o professor veio a falecer, foi quando eu tive que começar um trabalho novo. Eu treinava jiu-jitsu, acabei começando a passar jiu-jitsu para eles. Não conhecia do karatê, tinha pouca experiência no karatê. Foi onde inverteu a situação. Comecei a ter muitos alunos de jiu-jitsu, só que assim, eu bancava do meu bolso as viagens, eu bancava de novo do meu bolso um kimono para aluno. O Pita me ajudava, mandando de São Paulo com um ano para ajudar as crianças. O Ryan, quando conheceu a minha história, ele me acolheu, deu condição de eu estar treinando. Eu ia para São Paulo, passava muita dificuldade, nem dinheiro para a gente comer. A gente ia, treinava o dia inteiro, não tinha nem dinheiro direito para comer, se alimentava do jeito que dava, voltava, à noite eu tinha que trabalhar de 0 hora, no outro dia eu voltava a treinar de novo. Então eu tive uma fase muito difícil. E acho que tudo isso que eu passei me acarretou a estar levando esse trabalho de jiu-jitsu, esse projeto de jiu-jitsu à frente. Só que toda essa dificuldade acabou, vamos dizer assim, há 1 ano e quase 2 anos já, desde que a nova administração de Mairink, a nova administração, o prefeito Binho Merguizo, lá da cidade de Mairink, acolheu de verdade o projeto junto à prefeitura de Mairink. Qual é o nome do prefeito? Binho Merguizo.
Binho Merguizo. Merguizo. Isso. Binho Merguizo. Parabéns, Binho. Merece. Ele acreditou no projeto, ele aceitou o projeto dentro das escolas, junto com um trabalho na educação. Hoje tem um projeto do governo que disponibiliza os meus alunos que estão dando aula dentro das escolas através de um projeto que chama Mais Educação do Governo e está ampliando o tempo dentro das escolas junto com os alunos. Então eles ficam praticamente o dia inteiro dentro da escola e é onde a gente trabalha a parte educacional, a parte física dos alunos, a parte psicológica, a gente conversa muito com os alunos, então a gente tira muitos problemas que eles têm no dia a dia lá na cidade. É uma cidade, vamos dizer assim, é muito interior. Então eles não têm condição, vamos dizer assim, de estar vindo numa cidade igual a Sorocaba. Muitos nem conhecem Sorocaba. Por mais que seja perto. Tem muitos lá, a gente brinca, eles nunca conheceram praia, nunca conheceram cidade grande. Pô, a alegria deles é estar viajando com a gente de ônibus, sabe? Para estar conhecendo outros campeonatos. Então você vê a alegria da criança, a simplicidade deles junto a esse trabalho. E esse trabalho já tem o quê? Uns 5 anos que eu assumi, que eu venho trabalhando. Só que, como o Herman já sabe, a gente não caminha sozinho, vem sempre, começa lá do início. Tive um professor meu que foi Samuel, que hoje em dia é aluno, ele começou lá atrás. Hoje em dia o meu professor aqui da cidade é o professor Eliseu, que é da cidade de São Roque. Tem o professor Jonas, falecido também, que também teve esse trabalho, acabou desistindo. Eu conheci ele também, muita gente boa também. Por dificuldades também. Então vários professores começavam e desistiram. Desistiram assim, pela dificuldade. E hoje em dia... Porque a dificuldade é coisa para poucos, né? Você conseguir aguentar o trampo como o Herman mesmo falou, um projeto social você tem que ter seriedade. A dificuldade você tem que agarrar ela e desmembrar, saber trabalhar as dificuldades, não simplesmente deixar aumentar mais as dificuldades. Então, hoje em dia a gente tem talentos maravilhosos dentro do projeto. A gente tem títulos regionais, paulistas. Com alunos de dentro do projeto. Dentro do projeto. Então, os títulos são regionais, paulista, campeonatos brasileiros, campeões pan-americanos, campeões mundiais do jiu-jitsu. Então, a gente mostra a qualidade, que era isso que ele estava falando. Você acredita que essa demonstração de qualidade, essa demonstração dentro dos tatames, tá, do que vem sendo feito, como é que eu posso dizer? É algo que venha a reforçar ainda mais a continuidade do projeto? Como é que os políticos da tua cidade veem isso? Como é que o empresariado local vê e apoia ou não apoia? Então, eu tenho muitos alunos e os alunos, eles têm o apoio do comércio local. Eu mesmo, eu não tenho apoio, nem o projeto em si, é os alunos, eles vão atrás do comércio, pedem R$30 de um, R$50 de outro para estar podendo estar competindo, para poderem estar participando de competição. Então tem um apoio, tem uma colaboração do comércio local. E em relação aos vereadores, os vereadores agora que estão conhecendo nosso trabalho, como você sabe, tudo é futebol nesse país. Quando é arte marcial, eles ficam meio receosos com a situação. Talvez pela seriedade da arte marcial, né? Com certeza. Hoje em dia, o Projeto Bandeira é referência na cidade. O clube da cidade que acolheu o projeto também é onde a gente cria todos os campeões. Nas escolas, está sendo um trabalho maravilhoso junto à Secretaria de Educação lá. A gente também tem aula no ginásio de esporte da cidade. Então, cresceu muito dentro da cidade. É o esporte que é mais valorizado hoje em dia na cidade, graças às conquistas que a gente vem tendo, graças à seriedade do trabalho da gente. E a gente também sempre está implementando um pouco de religião. A gente é bem eclético. Todas as religiões entram no projeto, pode dar um pouco de palavra para os alunos, pode falar um pouco de religião, esclarecer um pouco, abrir um pouco a mente desses alunos, para ter um pouquinho de fé, uma palavra de Deus, que é isso que eles precisam hoje em dia, ter um pouquinho mais de fé para poder estar continuando na vida, independente das dificuldades, saber que a gente pode sempre estar ganhando se a gente persistir em cima daquele objetivo da gente. E podem entrar mais pessoas nesse projeto? Tem um número limite de Não, a gente é aberto para... Pode ser 200, a gente acolhe, pode entrar mais 50. Pode entrar mais
1000 alunos a gente está colhendo, a gente vai se adaptando. O jiu-jitsu é aquela coisa, dá para se adaptar para todas as situações. A gente tem todos os tipos de alunos, tem aluno com deficiência, tem alunos especiais, tem crianças, tem senhores, tem... Essa é a diferença do jiu-jitsu, né? Sempre vai se adaptando para todas as situações. E por falar em projeto social, Herman, só para não finalizando, porque a finalização eu faço questão que seja minha hoje, que eu quero mandar um recado bem bacana para vocês. O teu projeto social também teve aí no Talent, agora semana de 21 e 22 de junho, né? Exatamente. Medalhou, agora legal. todo mundo, todas as crianças de 6 anos, a 13, todo mundo medalhou, levamos mais ou menos 20, conquistamos 26 medalhas. Eu acho que mais ou menos umas 18 de ouro. E a maioria da criançada, assim, tenho que agradecer, principalmente aos pais, né, que deram um apoio muito grande. Eles confiam, né? Confiam, entendeu? E eles estiveram junto com as crianças, que é muito importante isso daí. Né? O apoio, né? O apoio e uma coisa que a gente, como professores, eles têm que ter limitado pela interferência até dos pais. Então você faz um trabalho, você orienta como se alimentar, porque tem que ser aquele triângulo, o esporte de né? competição não é só o treino, a luta. Uma coisa que eu falo de qualquer treino, qualquer modalidade, não é você ficar só naquilo que aparentemente ela te oferece, mas sim do que está em volta. É uma alimentação, é uma filosofia de vida, é uma regra. É o respeito, né? e É acordar a hierarquia. cedo, é o respeito. Eu sou suspeito, nós somos suspeitos porque nós viemos da arte marcial. Por quê? Porque a arte marcial, ela cobra de você a postura de hierarquia, de você ter esse respeito do mais velho, do mais graduado. São valores que o indivíduo vai levar pro resto da vida dele. Ele vai saber que por mais que o pai dele seja velho, né, ele nunca vai ser igual, vai ser o senhor, vai ser aquela gratidão e aquele respeito. Então isso é muito importante. A criançada do projeto estão de parabéns, entendeu? Os pais estão de parabéns, tá? Estiveram lá do lado dos filhos dele, acompanhando, participando, né, que é muito importante isso aí, quem tem a condição de ter os pais presentes. E, então, eu fiquei muito contente com o resultado do pessoal nosso de Sorocaba. Legal. Tivemos aqui, senhoras e senhores, Lilton, do Projeto Social de Mairim, que aproveitamos para dar um rápido peguinha no mestre Herman aqui, com o pessoal que medalhou lá no circuito Ironman. Isso me leva a finalizar da seguinte maneira. Nós estamos, neste ano, num ano de eleições. Nós estamos num momento onde nós devemos, é uma obrigação, você olhar quem vai estar lá lutando por nós. Nós vamos ter estadual, nós vamos ter federal, nós vamos ter senador. Você imagina uma deputada estadual ligada com um deputado federal que nós podemos eleger, nos dando suporte e sustentação. Porque você pode não gostar de política, você pode não querer política, você pode abominar. Mas eu, particularmente, prefiro ter uma porta que se abra no Congresso, na Câmara, na Assembleia, onde eu possa chegar e dizer, está aqui o projeto de Mairim, está aqui o projeto de Sorocaba, está aqui o projeto de São José dos Campos, e tentar alguma coisa para as nossas crianças. Porque para você é muito fácil ficar aí atrás, criticando, entende? Olhando de uma maneira errada, comendo salgadinho e tomando Coca-Cola. O que deve acontecer, professor, mestre, é aqui dentro do tatame, é a hierarquia, é a responsabilidade, é você saber escolher quem vai nos apoiar, independente de onde seja, para onde seja. Senhoras e senhores, muito obrigado. Lilton, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Lilton. E voltamos na semana que vem, no Combate com o Herman.